Bom, pessoal, meu nome é Felipe, eu sou CEO aqui da Dewa Mídias Sociais. Para quem nós somos uma empresa que elabora estratégias assertivas para as suas redes sociais. E eu já trabalhei para o Fabiano aqui no ano passado, saí da Five Stars, abri essa empresa e agora estamos aqui como parceiro novamente para conseguir ampliar aquela sinergia que a gente tinha trabalhando junto e conseguir agregar o máximo de valor para esse mundo do empreendedorismo que a gente gosta tanto. E é isso. Show de bola, muito bom. Então hoje, como é a primeira live de todas, aí eu acho que a gente vai conversar aí um pouquinho sobre quais são as nossas interpretações ou até mesmo nossa maneira de pensar a respeito desse conteúdo que é o empreendedorismo, que é um conteúdo, assim, tipo, um assunto que está muito em alta. Pode ver que hoje em dia muitas pessoas elas têm falado a respeito de empreender para ter uma qualidade de vida, uma maior chance de ganho, uma remuneração melhor. E queria até perguntar para o Felipe, Felipe, no teu ponto de vista, assim, para você, o que seria o empreendedorismo? Cara, na minha opinião, o empreendedorismo é o seguinte: resolver problemas e criar soluções para um determinado nicho ou que o seu conhecimento seja capaz de sanar. Muito bom. Nós começamos aí a ler um livro que está falando bastante a respeito de empreendedorismo, né? Com Que é certeza. o Jeito Disney de Encantar os Clientes. E eu acho que o Walt Disney ele foi um empreendedor nato, né? Então, ou seja, ele desde, tipo, lá nos anos 1900, ele, quando nasceu, passou pela depressão que deu no O mundo pessoal que está todo, acompanhando aqui, mas ele entra tinha nos meus uma stories e a gente está ao vivo no vontade YouTube. alta Lá que de tá ter um rolando de verdade. resultado, vamos dizer assim, um resultado diferenciado. Ele era uma pessoa que era inconformada com as situações, né? E eu vejo que o empreendedor existe essas duas formas. Existe o empreendedor que ele precisa empreender por uma necessidade e também tem o empreendedor que empreende por vocação. O empreendedor por vocação, no meu ponto de vista, é aquela pessoa que ela sempre fica vendo nas coisas, na situação do dia a dia, o que ela pode fazer de diferente para facilitar ou melhorar o processo. Então, ou seja, a pessoa ela vai, encontra tipo uma situação específica. Vamos imaginar, ela vai numa lanchonete para ter uma refeição, pegar um lanche e ela começa a ver como que aquele tipo de atendimento ou como que aquele produto poderia ser ampliado, tipo, para chegar a mais pessoas ou até mesmo atender de uma maneira mais satisfatória todo mundo que está comprando aquele produto. Faz sentido isso para você também, Felipe? Cara, faz total. Eu acho que assim, mais do que isso, cada vez mais eu vejo que o empreendedorismo ele é satisfazer. Eu acho que você está lendo o mesmo livro que esse, você vai entender. É satisfazer a necessidade do cliente, entregar o que ele precisa. Muitas vezes ele quer alguma coisa que não é o que ele precisa, entregar o que ele precisa. Às vezes o cara ele pensa em ser empreendedor, ele quer criar uma coisa revolucionária, né? Com certeza. Muitas vezes a gente pode até usar o exemplo aí de reinventar a roda. Mas a gente sabe que, na verdade, todas as coisas praticamente elas já foram inventadas, elas só precisam que seja melhorado, né? Então, ou seja, para chegar para mais pessoas ou facilitar o processo. Uma das coisas nós podemos imaginar hoje em dia aqui que seria a internet, né? A internet ela é um canal de comunicação que eu vejo assim que ela deu lugar para os excluídos. E eu gosto bastante de utilizar esse exemplo assim, porque hoje em dia para você colocar sua voz para o mundo ou as coisas que você sabe, você não depende mais somente da grande mídia, né? Que seria rádio, TV, mídia impressa. Então isso tudo a pessoa dependeria de ter muito dinheiro para fazer isso. Então, ou seja, hoje em dia você pode colocar um negócio até no ar
do zero, sem recurso nenhum. Felipe, me diz uma coisa. Se você tivesse começando um negócio hoje em dia, um negócio do zero, como que você faria, assim, para estar iniciando? O que você acha que nós poderíamos dar de sugestão para as pessoas? Cara, excelente pergunta, vamos lá. Como é que a gente pode criar um negócio? Eu acho que o que eu mais... eu vou contar um pouco da minha história e vou pra fundamental o que eu vou falar, tá? Cara, a The Way é a segunda vez que eu tô tentando. A primeira vez não deu certo. A primeira vez não deu certo. E eu pensei por muito tempo por que não tinha dado certo. Porque apesar, pô, eu tinha estudado, eu tinha vontade, fazia tudo. Pô, na regra da, na regra da vida, tudo que a gente aplica esforço tende a dar certo. Mas não tinha dado certo. E aí, eu, quando eu reabri, eu tive a oportunidade de trabalhar desde o início com pessoas a mais. Antigamente era eu e meu sócio. Só que quando eu fui abrir, me veio, além de eu ter essa oportunidade, um questionamento. Eu falei, cara, eu lembro que aconteceu. Quando eu estava lá, eu tinha um limite que eu podia gerenciar 4 contas com qualidade, sozinho. Eu falei, bom, se o meu trabalho é bom, como eu sei que ele eu divulgando isso aqui, eu pego 4 clientes fácil e já entra no meu limite. E aí, quer dizer que antes de eu começar, eu já tô com um target para parar, né? E Uhum. aí me veio esse questionamento, e eu comecei a falar, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar pessoas. Para a hora que eu precisar, eu já plugar elas aqui e eu poder ir escalando. O que eu consegui plugar essas pessoas antes. Eu vendi meu projeto, pessoas compraram, entraram comigo e aí ficou mais fácil, porque é o seguinte, eu comecei sem estar na operação, sem estar tem que fazer alguma coisa, digamos, ser um social media. Eu comecei na parte da gestão, o que ampliou muito a minha capacidade de poder tomar decisões e ver o lado estratégico do negócio. O que facilitou demais, porque muitas pessoas ficam presas na operação. Então, o que eu diria de primeiro conselho? Não começa sozinho. E assim, é um argumento que para mim é válido, mas mais do que isso, para muitos grandes empreendedores, cara, se a gente pegar o top 10 da Forbes, nenhum deles começou sozinho. Nenhum deles começou sozinho. Então não comece sozinho. Pode ser que você não comece com um sócio, mas começa com um funcionário, alguém que você vai contratar. Por quê? Senão depois a operação ela fica tão dependente de você que é muito difícil você sair dela. Você fica. E eu e o Fabiano, acho que a gente já viu muito isso. Quando eu trabalhava com ele, pô, a gente pegava os negócios, só que o pessoal, eles estavam 100% plugado na operação. Ele não conseguia sair. Pô, a hora que você olha isso, você fala, mano, o que tá acontecendo aqui? E aí o cara, ele não empreende, ele sobrevive. Ele é um autônomo com mais funções. Né? Mas é isso, ele é um autônomo com mais funções. Cara, quando eu tive essa ciência e tive a oportunidade, ter pessoas desde o início fez a diferença. O que eu falaria? Ter pessoas. Daí eu já vou pegar umas objeções aqui que a maioria fala, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho isso. Eu falo, meu querido, eu não tinha um tostão. Eu não tinha um tostão. Só que eu vendi o meu projeto desde o início. As pessoas compraram que o projeto ia dar certo. Começou, deu certo. E você vai conseguir isso também em todas as áreas. Assim como você quer uma oportunidade para o seu negócio, tem muita gente que quer uma oportunidade de emprego. E nem é emprego remunerado, é um emprego para aprender. Então, essa possibilidade de se começar com alguém existe, está disponível na mesa. E, cara, foca seu olho nisso, porque vai ficar muito mais fácil para você conseguir fazer as coisas. Então, se eu fosse dar uma dica para quem está começando, não comece sozinho. Tenta, porque senão, cara, lá na frente você não sai da operação, cara. Você não sai da operação, isso vai travar o seu crescimento e aí você vai virar um autônomo que vai crescer a parte de tartaruga. Total. Nossa, excelente dica, cara. Eu gostei demais disso, porque a maioria das pessoas ela já entra empreendendo, para você ter uma ideia,
e empreendendo com uma mentalidade escassa, né? E o que seria essa mentalidade escassa? Quando você não está disposto a dividir essa tua oportunidade, essa tua ideia com outras pessoas. E até mesmo como você falou, existem muitas pessoas que estão assim ansiosas e com desejo de prestar um serviço e também contribuir com o teu projeto. Vai de você vender essa ideia para eles. E olha só que interessante, isso realmente é bem interessante. Muitas vezes a pessoa ela quer empreender, daí seria o empreendedorismo por necessidade, não seria tanto o intraempreendedorismo, que é tão falado hoje em dia. Então a pessoa ela está empreendendo pela necessidade, ela acaba pensando que ela tem que ser tipo um empresário polvo, né? Com muitos braços, né? Então ele faz o financeiro, faz o comercial, faz a gestão, faz a parte de vendas, faz a parte de atendimento, faz de tudo. Só que depois, nesse momento, quando ele está fazendo tudo, é uma das coisas que eu acredito muito. Quando você faz tudo, você acaba não fazendo nada direito, né? Então, ou seja, e você tem esse grande desafio de você estar tentando entregar esse melhor resultado para as pessoas. E para você conseguir melhorar o seu processo, essa divisão. Na divisão, você multiplica. E olha só que interessante. Então, a primeira coisa seria a pessoa, ela tem que ter uma ideia, né? Então, ou seja, ela tem que ter uma ideia e entender o que ela vai fazer e o que ela vai entregar. E aí, nesse momento, ela já precisa pensar nessa escala. Porque quem realmente tem interesse em estar empreendendo e crescer, você tem que pensar, pô, peraí, o mais rápido possível, eu preciso estar somente como gestor na operação, somente coordenando meu time e colocando processos para que todas as coisas funcionem de acordo com os meus moldes. E uma das coisas que eu até imagino que você deve ter deparado e que faz a parte tua de social media, quando os clientes eles estão entrando no mercado, muitos deles eles imaginam que tem um produto revolucionário que serve para todo mundo. Será que todos os produtos ou todos os serviços servem para todo mundo? O que você acha? Cara, eu acho que esse é um ponto aqui que a gente tem que cuidar para não falar 3 horas. Mas Exato. na verdade, todo produto ele serve para um determinado tipo específico de pessoas. Assim, o meu produto principal, eu sei que ele não atende e-mail. Entende? Não atende, esqueça tudo, não tem como. Ele é mais caro e não consegue botar. E aí eu entro na pequena empresa e média empresa, mas pequena empresa talvez não tenha dinheiro, então média empresa. Então assim, todo produto serve para qualquer pessoa, cada produto ele atende um determinado nicho. Por isso, esse argumento para a gente fundamentar, é tão importante o empreendedor ser o quê? Um criador de produtos. O cara tem que criar toda vez, porque assim ele vai aumentando o seu market share de mercado. Então ele começa adquirindo a classe A. E aí ele vai criando produtos de entrada para facilitar. E aí o cara pega a classe B, a classe C, a classe B, e quando ele vai ver, ele consegue atender todas as classes. Sendo que o principal é um. Então, na minha opinião, é isso. Alô? Ficou um pouquinho sem som. Ficou? Ficou. Só na tua opinião é isso, daí ele ficou sem som. Na minha opinião, é isso. Acabou o meu argumento. Não, perfeito. E é bem isso mesmo. E veja só, às vezes a pessoa ela imagina que o produto ou serviço dela vai atender a todas as pessoas. E nesse momento ela acaba não conseguindo personalizar e ela acaba perdendo um pouquinho da identidade. Então a gente precisa reconhecer, tipo, qual que é o mercado-alvo que você quer atender, como que você vai entender a respeito desse público. E olha só como você falou, meu tipo de serviço ele não atende e-mail. E a gente já viu mesmo que existem alguns serviços que nós oferecemos, o pequeno empreendedor, ele não tem como comprar o nosso serviço, porque muitas vezes é a remuneração dele que ele vai estar tirando de lado. Então, vale muito mais ele gastar o tempo dele, aprender e ele mesmo aplicar no negócio,
para quando ele tiver uma remuneração melhor, ele delegar, ou seja, contratar tipo um staff para que seja feito isso, né? Então, ou seja, primeira coisa é definir esse plano, né? Qual que é o mercado que você vai estar atingindo. E muitas vezes as empresas elas acabam tipo não tendo sucesso porque elas querem fazer tudo para todo mundo, né? Então, ou seja, e eu já percebi algumas coisas assim. Para nós que trabalhamos com a parte de propaganda, se a gente setorizar, ou seja, pegar um público bem específico para a gente entregar o nosso serviço, a gente acaba tendo um resultado muito melhor, porque a gente consegue melhorar o nosso processo, a gente tem mais case, ou seja, a gente tem casos de estudo, consegue identificar quais são todas as necessidades, então a gente consegue elaborar, criar um plano bem detalhado, definir uma estratégia, os objetivos, todas as fontes e as informações, a gente sabe exatamente tudo que está funcionando e como gerar o melhor resultado para o cliente. E então, na verdade, a pessoa que ela está empreendendo, ela precisa também pensar a respeito disso, né? E o empreendedor é muito interessante. Muitas vezes o empreendedor, ele começa a empreender e ele tem aquela visão que agora eu sou o meu próprio patrão, né? Então, ou seja, não tenho mais patrão para ficar mandando em mim. E isso é uma das coisas que eu sempre pensei assim que sempre tem uma frase que fica na minha cabeça. Olha, o patrão é o empregado que mais sofre, né? Por quê? Porque o patrão, na verdade, quando você se torna empreendedor, você não tem tempo para ficar doente, você não tem direito a férias, muitas vezes, quando você está iniciando. Quando você chega no final do mês, você vai ter pagamento se realmente as contas fecharam, né? Se você fez um bom trabalho, ou seja, a maioria dos outros funcionários, chegou o dia tal, o dinheiro ele cai certinho. Mas você, como empreendedor, você tem que fazer com que você tenha um salário no final do mês. E não adianta depois você ficar assim, pô, tô aqui empreendendo e não tá sobrando dinheiro. Você tá errando, você tá cometendo alguns erros ali. Você tem que pegar, se preocupar com os aspectos legais da empresa, fiscais, formalização, impostos, um monte de coisas por aí, né? Então, ou seja, são vários detalhezinhos que parece muita coisa, na verdade. Na verdade é bastante coisa, porém, se você faz cada coisinha de cada vez, cada item de cada vez, você vai conseguir ter muito resultado. No teu início do empreendedorismo, como você mesmo falou, né, Felipe? Você iniciou a The Way uma vez, deu uma pausada nela e voltou, né, tipo, como colaborador, trabalhando, até tivemos uma experiência trabalhando juntos, e aí você começou. E é interessante que às vezes você tem um projeto e muitas vezes você precisa dar uma paradinha, né? Vou parar isso aqui por um pouco para me fortalecer ou buscar mais novas experiências para voltar mais fortalecido para o mercado. Como que você consegue imaginar assim, tipo, o Felipe de agora com a The Way, com o Felipe anteriormente com a primeira vez que estava tentando colocar lá no mercado? Cara, bom, vamos cruzar um paralelo aqui entre as minhas duas versões. Cara, em 2020, na primeira tentativa, pô, cara, eu comecei porque eu fiquei parado em casa, cara. Pô, eu era jogador de basquete. Minha vida era jogar basquete, cara. Então, assim, pô, eu mal sabia. Só que o empreendedorismo me desafiava, cara. O empreendedorismo, pra mim, ele era tão difícil quanto jogar basquete e ter a rotina de um atleta. Então, foi isso que me chamou. Então, eu fui aprendendo. Não é que eu era zero, era menos um. Eu era, Menos um. eu era menos um em conhecimento. Eu não sabia nada, eu não sabia absolutamente nada e fui aprendendo. O meu sócio, ele era mais técnico que eu. Eu só sabia uma coisa. Eu só sabia uma coisa. Para dizer que eu não sabia nada, eu sabia uma coisa. Falar. Eu sabia falar. E essa habilidade natural que eu tenho é algo que me ajudou. Foi o que me chamaram para a sociedade porque eu sabia falar. E é o que agora abre muito mais portas agora que eu tenho conhecimento. Agora, o comparativo com agora, cara, para você ter uma ideia, quando eu comecei foi em novembro. Novembro.
Novembro lançou o primeiro. Em 2020, eu não tinha lido nenhum livro na minha vida. Só que agora, em novembro, eu já tinha lido mais de 50. Muito bom. Eu não tinha feito Muito nenhum bom. curso na minha vida. Mas agora, eu já tinha mais uma porrada, cara. Na verdade, curso eu tenho muito mais que livro. Então, assim, eu não tinha nenhum hábito bom. Agora eu tinha hábitos consolidados. Então, assim, foi uma etapa que me forjou para eu poder conseguir agora, nesse tal momento, pegar e usufruir e tá pronto. Tá pronto. Então, assim, qual que foi a grande diferença de agora? É a parada da sorte do Sêneca, né? Eu tive sorte nesse meu retorno, quando eu abri. Por quê? Sorte por conta do preparo com oportunidade. Então, aconteceu que toda oportunidade que eu vi, eu estava preparado. Então, eu peguei, e agora estamos aí, há 5 meses abertos e, porra, cara, nesses 5 meses eu já faturei muito mais do que eu faturei em 1 ano e meio de operação. Tipo, Total. só pra tipo, ver como o conhecimento me ajudou muito agora. Então, o paralelo que eu colocarei é isso. Antigamente eu não tinha conhecimento. Hoje eu tinha muito conhecimento e exponencializei. Perfeito. E eu acredito que uma das coisas, como você falou aqui, né? Pessoal, seja bem-vindo. Vocês estão chegando aqui no Instagram. Se vocês quiserem também, a live também está acontecendo no YouTube, tá? A gente vai deixar gravado no canal do YouTube. Aqui também eu vou deixar disponível e a gente vai estar melhorando o nosso processo aí nesses próximos dias. Estamos fazendo uma live aí sobre papo de empreendedorismo e todo mundo que gosta sobre esse assunto, quiser, pode mandar perguntas aí que a gente vai acompanhar. Também estamos acompanhando aqui o chat do YouTube. E aí a gente falou aí a respeito sobre o início mesmo. A nossa live ela não vai ser tão extensa, tá? Então, mas a gente vai fazer todas as semanas aí com vocês. E o Felipe, ele falou uma das coisas que para mim faz muito sentido hoje em dia, tá? Hoje em dia nós temos um acesso muito mais fácil à informação e conhecimento do que nós tínhamos em alguns anos atrás. Então, sempre foi muito mais difícil você ter acesso. Então, ou seja, você dependia de um estudo formal, né? Ou seja, um estudo universitário, um estudo secular que, tipo, te desse toda a bagagem necessária para você fazer qualquer ação. Hoje em dia, basta você utilizar as plataformas digitais e você consegue, por exemplo, se você hoje não tem, vamos imaginar assim, 20, 50 reais disponível para conseguir um livro que vai te ensinar, ou até mesmo um curso, se você vai no YouTube, no Google, você consegue localizar a informação a respeito de um livro específico, um audiobook, um PDF gratuito, um resumo, e aí isso vai te facilitar e vai te levar a passos melhores, ou seja, oportunidades diferenciadas para você tomar decisão a respeito de empreender. Como é um dos livros que nós estamos lendo até atualmente, fala aí a respeito disso. E o Felipe falou a respeito do Sêneca, né? Que às vezes a gente fala sobre a sorte, né? A sorte é a junção, né? Do momento certo com a preparação, né? Então, ou seja, se você está preparado no momento certo, a sorte realmente ela vai acontecer. E olha só como é muito interessante. Hoje em dia, é muito mais inteligente se você pegar no seu dia, né, das 24 horas que você tem de tempo disponível, pegar 1 hora e afiar o seu machado. Uma das coisas que eu digo, é muito melhor você pegar 1 hora e aplicar na leitura de um conteúdo a respeito de alguma coisa que você está precisando, e utilizar 8 horas do seu dia para aplicar aquilo, do que realmente tentar fazer aquilo por tua própria, tipo, imaginação e do teu achismo do que você acha que realmente vai funcionar. Então, você consegue reduzir essa tua curva do sucesso de maneira, assim, exponencial. Ou seja, ter um sucesso pode ser... Você pode ter o sucesso que você espera de maneira, assim, muito mais rápido, desde que você seja inteligente o suficiente, ou seja, utilize a sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria é você aproveitar dos erros ou dos aprendizados de outras pessoas e modelar e colocar isso na própria vida que você tem, né? Então, eu terminei na semana passada a leitura de um livro que chama-se Salomão, o homem mais rico que existiu, e ele fala muito a respeito da sabedoria, né? Então, ou seja,
A sabedoria, ela vai sempre nos auxiliar a nós termos um sucesso muito maior. E é claro que daí é uma sucessão de junção de fatores, todas as coisas. E olha, pessoal, nós falamos sobre muitas coisas aqui bem interessantes, né? Eu gostaria de perguntar aqui para o Felipe, aproveitar que vai ser sempre esse bate-papo nosso, né? A gente Com sempre tem muita certeza. coisa assim para estar compartilhando aí com vocês e aprendendo junto. Felipe, me diz uma coisa. A semana ela está iniciando para todos nós, né? Hoje, segunda-feira. Estamos aí 10h40 da manhã, daqui a pouco todo mundo tem suas atividades, a correria do dia, né? O que você daria de dica, assim, pro pessoal que está, assim, tentando empreender ou tem desejo de empreender? Qual que seria a primeira dica, assim, que você daria se fosse hoje o seu dia 1, né? Por exemplo, dia 0, na verdade, né? Cara, se hoje fosse meu dia 0, eu pensaria rapidamente quem pode me ajudar. E eu ia entrar em contato com essa pessoa. Então, se eu vendo um produto X, eu ia entrar em contato com quem já vende, para ele me. Se eu conhecesse alguém que já vendesse, para ele me explicar como é que vendo, como é que eu vendo isso aqui de fato. Ou se eu sei alguém que compra, eu ia conversar com ele já para comprar. Então, eu começaria básico, eu não ia tentar atirar para áreas que eu não sei. Então eu falaria, mano, eu vou pegar, eu conheço aquele, eu conheço o Fabiano ele precisa disso, ele já vende isso. Fabiano, eu tô com esse projeto, tal, tal, tal. Aqui, cara, me ajuda, se quiser a gente começa junto. Então eu procuraria rápido quem poderia me ajudar. Eu acho que tem um, eu vou colocar um ego de muitos empreendedores de primeira viagem em achar que vai fazer tudo sozinho. E é isso que diferencia empresas que dão certo do que empresas que não dão. Porque o cara pega e ele fala, eu sou um lobo solitário, eu consigo fazer tudo sozinho. Se você vender infoproduto, talvez até seja legal, mano. Talvez até de boa. Mas se você é uma empresa que presta serviços, você precisa ter qualidade, precisa ter processos. Coisa que provavelmente você nem sabe. Logo, você precisa se unir a pessoas boas, pessoas melhores que você. Você precisa colocar pessoas na sua operação para elas te ajudarem a fazer. Então é o seguinte, quem? Tanto eu procuraria pessoas e quem pode me ajudar nesse início. Se fosse meu dia 0, seria isso. Pô, muito bom, gostei demais, cara. Eu vou falar assim de maneira assim bem resumida o que eu pensaria aí a respeito do dia 0, sabe? A respeito de todos esses anos que eu tenho trabalhado e muitas vezes a gente coloca crenças limitantes para a gente tomar as decisões. E às vezes tudo é mais simples do que você imagina, né? Então, ou seja, como o Felipe ele falou, né? Então, ou seja, se associe e realmente isso faz muito sentido. Eu diria até uma das coisas que nós como pessoas assim normais, assim, uma das coisas que a gente foge é da palavra vender, tá? Então, ou seja, eu diria a primeira coisa, pensa que você precisa vender a tua ideia para você se associar com pessoas e muitas vezes não é nem o dinheiro que você precisa, tá? Ou, na verdade, você precisa de dinheiro, mas não é tipo o dinheiro propriamente que vai te atrapalhar para você dar o início no seu projeto. Muitas vezes você vai pegar o dinheiro de outras pessoas para colocar no seu projeto para fazer ele acontecer, tá? Então, ou seja, se você aprender a vender a sua ideia, e você vai ter muito sucesso. Então, o que eu diria? Qual que seria a primeira dica que eu daria, assim, dia 0? Pega aí uns 2 ou 3 livros que ensinam a respeito da arte de vender. Aí você vai ver que realmente não é um dom. Todo mundo pode aprender a fazer isso. Então, ou seja, vender são técnicas. E se você aprender a utilizar essas técnicas de maneira a se comunicar com as pessoas, você com certeza vai ter muito sucesso. Então, acho que seria isso, pessoal, para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Nós temos nossas reuniões e, olha só, nós Cara, vamos estar avisando vocês. Pode falar, eu Felipe. vou, eu vou até complementar o que você falou, cara, sobre vendas. Eu achei interessante. Cara, uma coisa que eu não sabia vender muito bem. Só que eu sempre soube falar muito bem.
E quando eu tive a experiência de estar com um vendedor e poder, digamos, absorver como é que ele fazia as coisas, ficou muito mais fácil. Então, como o Fabiano deu uma dica, eu vou dar uma dica para quem gosta olhar para o outro lado. Antes de você estudar sobre vendas, desenvolva ao máximo sua comunicação. Porque senão vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Você vai precisar saber falar, vai precisar saber ouvir. Então, a comunicação, cara, é uma das soft skills mais importantes em empreendedorismo. E se você não for esse cara, se una a um cara que saiba fazer. Foi o que aconteceu comigo. Meu sócio não era, mas eu sempre fui o cara que falava. E aí ele se uniu a mim. Assim, se você não for esse cara, procure alguém que fale por você. Alguém que se posicione. Porque isso vai te ajudar muito, cara. Queira ou não queira, assim, eu trabalho aqui no coworking, esse fundo aqui é no coworking. Então tem uma mesa aqui. Cara, a vantagem que saber falar, lidar aqui de outras empresas é absurdo. Porque eu converso com todo mundo. Perfeito, muito bom. Eu converso com todo mundo, fiz parcerias aqui, tenho clientes aqui, pô, já tenho amigos aqui. Não quer dizer, isso eu tô há 2 meses aqui. Se eu não soubesse falar, nada disso teria acontecido. Então, Exato, assim, muito bom. cara, a habilidade de comunicação é muito importante. Você precisa desenvolver. Você precisa ir lá, precisa falar. Isso vai te ajudar demais, cara. Felipe, se você me falou que você leu muitos livros, né, no ano passado. Eu também li muitos livros nesses últimos 2 anos, então a gente tem assim um arsenal assim de leitura bem amplo que pode nos auxiliar. Primeiro dia, qual dia que você daria de dica, tipo, qual livro que você daria de dica para uma pessoa ler para iniciar no empreendedorismo? Cara, eu tô pensando, eu tenho alguns livros em mente. Então, eu vou dar um de empreendedorismo e um de mentalidade. Porque tudo começa Perfeito. aqui. Cara, empreendedorismo fácil. Paixão por vencer. Li recentemente. Cara, melhor livro de negócios que você poderia ler. Tem tudo que você precisa para saber sobre negócios. Acabou. Paixão por vencer. Livro 2, Arrume Sua Cama. Esse livro é porrada. Esses 2 livros já te ajudariam muito. E conforme você vai adquirindo hábito. Muito bom, muito bom. Excelente. Eu li um deles, né, que foi Arrume Sua Cama, o outro ainda não li e vou colocar aqui na minha lista. E eu diria a minha dica aqui para as pessoas, que é um livro que fala a respeito sobre a mentalidade, desejo de vencer, de vender também. É um livro da Catherine Ponder, chama-se As Leis Dinâmicas da Prosperidade, tá? E como ela diz no livro dela, existe pó de ouro no ar. E muitas vezes nós não damos conta disso, a gente acaba não pensando que realmente a oportunidade ela está aqui, ó, flutuando para todo mundo. Então você tem a tua chance de conseguir abraçar isso. E muitas vezes é mentalidade nossa que faz toda essa diferença, tá? E como o Felipe comentou, né? Então todas essas coisas, né? Aprender a se comunicar, a se expressar, e assim você vai ter muito sucesso. Pessoal, vou encerrar por aqui. Nós poderíamos dar uma continuidade aqui, ficar muito mais tempo, mas continua acompanhando a gente aí, que a gente vai estar sempre passando indicações de livros, umas dicas, e até a nossa próxima live na próxima semana. Beleza, pessoal? Um abração, até mais. Estou encerrando aqui, ó. Falou! Falou, Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, pessoal, tamo junto.